Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver alguns conceitos de lentes esféricas. Então vamos começar. Bom, o que seria a lente esférica? Vamos pensar num sistema óptico que ele é refrator, composto de três meios homogêneos e transparentes. Então, esses três meios são separados por duas superfícies, que podem ser uma plana e uma esférica, ou por duas superfícies esféricas. Então, como é um sistema refrator, é óbvio que o que predomina, no caso, nesse sistema é a refração. Se comparado com a reflexão, é óbvio que o que vai predominar é a refração. Olha bem, vamos lá. Pela definição, vamos tentar entender aqui. Olha. Então, eu tenho, no caso, três meios homogêneos e transparentes. Então, vamos pensar o ar aqui do lado esquerdo, o ar do lado direito e o vidro aqui no meio. Então, o primeiro caso, olha, é delimitado, no caso, esses três meios, por duas superfícies esféricas. Olha, duas superfícies esféricas. Mas pode também ser delimitado por uma superfície esférica e uma superfície plana, certo? Classificação das lentes quanto ao formato. Nós temos lentes de bordas finas. Essas lentes de bordas finas, elas podem ser chamadas também de lentes convexas, tá? Às vezes o termo vem convexa. Então a gente tem, a lente biconvexa, quer dizer, os dois lados da lente são convexos. Nós temos a plano-convexa, quer dizer, um lado é plano e o outro lado dela é convexo. E nós temos a côncavo-convexa. Observa que ela é de borda fina, porque observa as extremidades dela aqui, ó. No caso, converge para um ponto. A extremidade converge para um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, né? Um ponto aqui. Então, por isso, bordas finas, certo? Olha a questão interessante aqui, ó. As bordas finas, que a gente diz que são convexas, elas terminam sempre com convexa, ó. Sempre termina com convexa. Convexa, feminino, convexa. E o início dela, vamos pensar nessas duas aqui, ó, essa aqui e essa, plano, masculino, plano, côncavo. Então, plano convexa, côncavo convexa. E aqui é óbvio, biconvexa é a primeira, certo? Bordas grossas. As bordas grossas, observa, quando a gente vai para as bordas dela, não converge para um ponto, olha. Então, nesse caso aqui, a gente tem, olha, côncavo, côncavo. No caso aqui, bicôncava. Se eu tinha biconvexa, aqui eu tenho bicôncava. Então, borda fina, biconvexa. Borda grossa, bicôncava. Plano, observe que mesmo plano que tem lá em cima, tem aqui embaixo. Plano, só que agora plano côncava. Antes que eu tinha aqui na borda fina era plano convexa. Borda grossa, plano côncava. Sempre termina no feminino, tá? Começa no masculino, termina no feminino. Aqui, ó. Convexo, côncava. Mas você vai falar assim, mas convexo, côncava? O convexo está desse lado aqui, né? Do lado direito. Mas lembra, ela é uma lente de borda grossa. Não importa o lado, ela poderia estar posicionado de forma que ela poderia estar essa curvatura aqui, ó. É convexo do lado esquerdo e o côncavo do lado direito. É a questão da posição. Você tem que entender que não importa a posição. Se ela é uma borda grossa e ela é curva dos dois lados, você tem o que? Convexo, côncava. Se ela é borda fina, curva dos dois lados, côncavo, convexa. Beleza?
Vamos à classificação ótica aqui, olha. Vamos tentar entender o que acontece com a lente. Primeiro caso, se a lente ela está imersa no meio em que o índice de refração do material que a constitui for maior que o índice no caso de refringência do meio. Então, índice de refringência da lente maior que de um meio. Quer dizer, a lente que você usa no óculos, por exemplo, ela está imersa onde? No ar. Então o índice de refração dela é maior que do meio, que seria maior que do ar. Qualquer material que você for utilizar para a lente vai ter um índice de refração maior que do meio, o índice de refração do material que você construiu a lente. Então vamos lá. Então, se o índice de refração do material da lente for maior que o do meio, se eu tenho a lente de borda fina, e aqui eu tenho o que? Um plano convexa, ela se comporta como uma lente convergente. Então, de novo, lente de borda fina. Não importa quais os três tipos lá, pode ser qualquer um dos três tipos. Essa aqui é plano convexa, né? Borda fina, se ela está imersa no meio em que o índice de refração do material que a constitui é maior que do meio, ela se comporta como a lente convergente. Agora, e a lente de borda grossa? No caso aqui, plano côncava, né? Ela se comporta de que maneira? Se o índice de refração do material que a constitui for maior que o do meio, ela se comporta como uma lente divergente. Ok? Isso é importante, tá, gente? Vamos para mais uma situação aqui. Segundo caso, no caso. Segundo caso, no caso, é redundante, tá, gente? Então, segundo caso. O índice de refração da lente, ou do material que constitui a lente, é menor que o do meio que ela está inserido. Por exemplo, você colocou uma lente dentro de um líquido, por exemplo, que tem um índice de refração maior que o da lente. Seria uma situação mais ou menos assim. Então, vamos colocar aqui, se a lente é de borda grossa, ela vai se comportar como uma lente o quê? Convergente. Então, ó, índice de refração do material que constitui a lente de borda grossa for menor que o do meio, ela se comporta como uma lente convergente. E a de borda fina é o contrário, né? Se o índice de refração do material que a constitui, que você utilizou para fazer a lente no caso, for menor que o do meio que ela está inserido, ela se comporta como uma lente divergente. Ok? Bom, só um detalhe. Se a lente, não importa qual seja, se ela é de borda grossa ou borda fina, se ela estiver no meio em que o índice de refração desse meio for igual ao índice de refração do material que constitui a lente, não vai acontecer refração quando a luz passar pela lente. Ou seja, não vai haver mudança de velocidade quando a luz passar pela lente. Então, não vai ser possível você, inclusive, distinguir o que é a lente do que é o próprio meio que ela está inserido. Bom, construção de uma lente. Vamos colocar de uma maneira bem simplificada aqui, tá, gente? É óbvio que é mais complexo um pouco a coisa, mas só para vocês tentarem entender como é que funciona mais ou menos. Para poder construir, no caso, uma lente, vamos pensar que eu vou pegar um bloco de vidro. Um bloco de vidro seria, no caso, um bloco de vidro, uma coisa mais ou menos assim, né? Um bloco de vidro. Que bloco bonito que eu fiz. E aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar moldando esse bloco, vai fazendo cortes nele, igual está aqui, por exemplo. Ó, foi feito 2 cortes, um corte aqui e um corte aqui, de forma que se eu prolongar, quer dizer, se eu prolongar esse corte, é óbvio que eu vou ter uma circunferência, olha, uma circunferência aqui, ó, uma circunferência. Eu cortei aqui e retirei todo o material excedente, retirei, quer dizer, tirei daqui, no caso, uma circunferência que seria o de vidro, por exemplo, uma circunferência de vidro que eu tirei, ficou o espaço aqui, a mesma coisa do outro lado.
certo? Então eu tenho aqui uma lente côncava, né? Seria bicôncava, certo? Observa uma coisa, quando eu fiz esse corte, é óbvio que eu obtive aqui uma circunferência, e a circunferência tem um raio, no caso aqui o R2, o raio 2 da minha circunferência 2, e aqui a circunferência 1, raio 1, certo? Isso vai ser utilizado depois, a gente vai mostrar aqui, mais para frente, que esses valores dos raios vão ser utilizados para você identificar qual seria o foco principal da lente. Tá? O foco principal da lente não é simplesmente a metade do raio, não. Tá? Existe uma equação para a gente determinar o que seria esse foco. E aqui eu tenho, observa aqui, ó, a espessura da lente. Eu vou da superfície de uma das circunferências que eu fiz até a outra aqui, olha. Olha, essa aqui, eu tenho o que seria a espessura da lente. Quanto mais espessa a lente, certo? Se eu pensar numa pessoa quando está com problema, quanto mais espessa, a gente diz que maior o grau, né? Maior é o grau dessa lente, tá? Mas depois a gente vai falar disso. Observa a outra situação, ó. Lente convexa, né? Para ser mais exato, biconvexa. Então, ó, como é que foi feito o corte? Eu tinha um bloco aqui de vidro, por exemplo, foi feito um corte, uma circunferência aqui, ó, desse jeito aqui, ó, aqui, ó. Quer dizer, eu fiz a circunferência aqui e cortou aqui de forma que sobrou só essa parte de azul aqui de vidro. Então, observa, eu fiz uma circunferência raio 2, uma circunferência cujo raio é 1, certo? E isso vai ser importante depois para determinar, como eu falei para vocês, o foco. Observa um detalhezinho, gente. Quando, vou pensar aqui, ó, R1, muito maior que E, quer dizer, o R tem que ser bem maior que essa espessura, né? A espessura não pode ser muito grande não, tá? Senão acaba deformando a imagem. A gente vai ver isso depois. E o R2 também. O R2 seria o raio da outra, no caso, circunferência que foi, no caso, feita para você obter a sua lente. Então, R2 muito maior que E. Vamos pensar que o E é a espessura, né? Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de lentes delgadas. E são as lentes delgadas que a gente vai sempre utilizar. Porque se a espessura for bem próximo do que seria o raio, ou maior que o raio, a deformação da imagem vai ser tão grande que eu não vou poder utilizar essa lente. Certo? Então, o que a gente utiliza normalmente, vocês vão ver que são lentes delgadas, que no caso elas estabelecem essa condição, né? Os raios que você utilizou para fazer a lente tem que ter a medida muito maior que a própria espessura, no caso da lente. A espessura, por exemplo, da lente biconvexa aqui, ou lente convexa, né? Você vai pegar na superfície, ó, de uma convexa e na superfície do outra convexa e fazer essa medida aqui, ó. Isso é a espessura. Ok? Bom, condição de nitidez de Gauss para lentes esféricas. Lembra que vocês estudaram isso em espelhos esféricos. Tem condição de nitidez aqui? Também tem. Certo? A primeira condição é que a lente tem que ser delgada. Como assim a lente tem que ser delgada? Ó, a espessura da lente deve ser muito menor em comparação aos raios de curvatura. Quer dizer, ó, R1 muito maior que e R2 muito maior que E. Detalhe, gente, nem sempre os raios têm o mesmo valor, tá? Os raios não necessariamente vão ter os mesmos valores, ok? Então, os raios que formam a lente têm que ter suas medidas, melhor dizendo, muito maior que a espessura da lente, tá? Aqui é a espessura da lente aqui, ok? Essa é uma condição, é a primeira condição para você ter nitidez nas imagens ao utilizar uma lente. A outra seria o que? Eu tenho que utilizar os raios, melhor dizendo, né, para que tenha uma imagem bem nítida, que você vai utilizar para ver a imagem, tem que ser o que? Raios que devem incidir paraxiais. Paraxiais. O
que significa paraxiais? Eles devem incidir paralelamente ao que a gente chama de eixo principal, que está tracejado aqui, ó. Ou incidir próximo a esse eixo, com um pequeno ângulo muito pequeno aqui em relação a esse eixo, certo? Então essas são as duas condições que eu tenho para a condição para que eu tenha uma imagem nítida, que a gente chama de condição de nitidez de Gauss para as lentes. Bom, equação dos fabricantes de lentes. Olha bem, gente, é o que eu falei. Existe uma equação para se determinar o que seria o valor do foco, certo? Então, 1 sobre o foco é igual a N2 sobre N1. O que seria N2? Índice de refração da lente. Como assim índice de refração da lente? Índice de refração do material que você utilizou para construir a lente, dividido por N1. O que é N1? Índice de refração do meio aonde a lente está inserida. Se a lente está no ar, o índice de refração é o do ar, que a gente utiliza 1, né? Lembra que a gente utiliza 1 para o ar. Então, N2 sobre N1 menos 1 vezes, entre parênteses aqui, né, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O que seria o R1 e o R2? Seriam os raios, seriam os raios da lente, certo? Seriam os raios da lente, tá? Olha bem, se a face, melhor dizendo, da lente for convexa, o raio é positivo. O R que você vai utilizar na equação aqui é positivo. No caso aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, aqui. O raio da superfície convexa, né? O raio da superfície convexa, que seria no caso, ó, esse R2 aqui, ó, ele vai ser positivo. Já da face côncava, que seria no caso essa face aqui, ó, e eu tenho esse raio aqui, o que acontece? Esse R é negativo, ok? Bom, elementos de uma lente esférica. Se a lente for convergente, quando eu for fazer o desenho para poder mostrar o que seria a lente, para poder, no caso, achar o que seria a imagem formada pela lente, observa que eu vou ter aqui, ó, o eixo principal na horizontal e esse eixo da vertical. Esse eixo da vertical aqui, ele vai convergir para um ponto, é uma setinha nas extremidades, então vai convergir para um ponto. Eu estou demonstrando que essa lente é convergente. Observa que eu tenho, no caso aqui, ó, o centro óptico, ó, o centro óptico, nesse eixo principal tem o centro óptico que fica justamente onde está essa reta da vertical aqui, seria o ponto 0, centro óptico. Eu tenho o foco do objeto e o foco, o antiprincipal objeto, ok? O foco objeto, tá, como também o foco imagem que eu vou falar agora, as medidas, essa medida aqui você encontra naquela equação que eu demonstrei para achar o foco, a equação dos fabricantes. Então você acha o foco naquelas equações, tá? Então o foco objeto e o foco imagem têm o mesmo valor, que é encontrado utilizando aquela equação, certo? Então, detalhe, gente, ó, o foco objeto e o foco imagem, que você encontra naquela equação, tem uma medida, beleza. Qual é a medida do foco até o antiprincipal? É a mesma medida do foco. Quer dizer, se o foco tem 10 centímetros, por exemplo, tem 10 centímetros. 10 centímetros. Do foco ao antiprincipal também tem 10 centímetros. Do centro óptico ao foco imagem tem 10 centímetros. Do foco imagem até o antiprincipal imagem tem 10 centímetros. Ok? Bom, quando a lente não é convergente, o que ela é? Divergente.
Então o nome é divergente, mas dá para ver qualquer coisa, tá, gente? Então a lente divergente. Divergente, observa lá o eixo principal e olha a reta da vertical aqui, que você vai identificar que tipo de lente é. A reta nas suas bordas aqui, elas não convergem para um ponto, pelo contrário, ela vai divergir aqui, ó. Vai divergir aqui, certo? Como não converge para um ponto, ela diverge. Então, por isso divergentes. Então, lentes divergentes. Ok? Ó, o centro óptico. E o raciocínio é o mesmo aqui, que a gente utilizou nas lentes convergentes. Ó. Os focos são encontrados através da equação dos fabricantes, certo? Então, a distância do centro óptico ao foco seria a medida do foco que você encontra com aquela equação dos fabricantes. Do foco até o antiprincipal é a mesma medida. Então, do foco objeto até o antiprincipal é a mesma medida do centro óptico ao foco, é a mesma medida. Então, isso aqui ó, são todos mesma medida. Ó, do centro óptico ao foco objeto, do foco objeto ao antiprincipal objeto, do centro óptico ao foco imagem, do foco imagem até o antiprincipal imagem. Então, antiprincipal objeto, AO, antiprincipal imagem, AI, né? Foco principal objeto, FO, foco imagem, ou foco principal imagem, FI. E o O é o centro óptico, certo? E o que eu falei, ó, a distância do centro óptico ao foco objeto é a mesma do foco objeto ao antiprincipal objeto, que é a mesma do centro óptico ao foco imagem, que é a mesma do foco imagem ao antiprincipal imagem. Ok? Olha, gente, presta atenção num detalhe. Na hora de formar a imagem é importante isso. Por convenção, o antiprincipal objeto fica do lado da luz incidente na lente convergente. Então, na lente convergente, a luz vem da onde? Daqui. A luz vem daqui. De forma que ela vai ficar aonde? Aonde está o antiprincipal objeto. Já no caso da lente divergente, o antiprincipal objeto ela vai ficar aonde? Aonde a luz emerge. Ó, a luz vai emergir daqui. Ó. Caramba. A luz vai emergir aqui. Ó. Ela emerge aonde está o antiprincipal objeto. Ok? Significa então que ela chega aqui, é óbvio, né? Ela chega aqui, ó. Ela vai chegar aqui e vai sair aqui. Não necessariamente da forma que eu coloquei, né? Porque vai ter um desvio aí, tá? Mas ela chega, no caso, no antiprincipal imagem, e sai no antiprincipal objeto quando divergente. Quando convergente, ela chega do lado onde está, né? Chega no antiprincipal. Ela chega do lado aonde está o antiprincipal objeto e sai do lado onde está o antiprincipal imagem para a convergente. Ok? Então isso aí ficou convencionado e é dessa maneira que a gente vai utilizar. Vergência. O que seria a vergência de uma lente delgada? Observa esse termo delgada, né? É porque é a lente que a gente vai utilizar. É aquela lente em que os raios, né? Os raios dela são maior, no caso seria maior que a espessura, porque senão eu não vou ter nitidez da imagem, né? Lembra disso. Então, a vergência de uma lente delgada seria o que? A capacidade que essa lente tem de convergir ou divergir. Lembra que a gente tem lente convergente, que ela vai convergir o raio, e divergente vai divergir o raio. Então, a capacidade dela convergir e divergir a gente chama de vergência. Então, o que seria a vergência, matematicamente falando? Seria 1 sobre o foco. Lembra que o foco a gente encontra naquela equação dos fabricantes. Tá? Então, 1 sobre o foco. Observa que a unidade de divergência é dioptria. É a dioptria, que é igual a m sobre 1. Por que m sobre 1? Lembra o detalhe aqui. No SI, a unidade de medida de comprimento é o quê? Metro. Então, eu tenho 1 sobre uma medida que seria o foco, e a unidade dessa medida tem que estar em metro. Então, eu passo esse metro para o numerador, passa m a menos 1. Isso é a dioptria.
Tá? E vocês conhecem isso de outra maneira. Vocês conhecem isso como grau. Se você vai falar de um óculos, por exemplo, a gente não fala 0,5 dioptria. 0,5 grau, ou 1 grau, ou menos 1 grau. Aquilo ali, menos 1, menos 0,5, 1, é dioptria. Ok? Bom, lentes justapostas. Quando eu junto lentes e vou colocando uma sobre a outra, né? Estou justapondo lentes. Então, no caso aqui, ó, lente 1 sendo justaposta a 2, ou 2 sendo justaposta a 1, né? Poderia ser assim também. Poderia ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, não importa. Eu iria colocando e juntando, justapondo lentes. Como é que eu encontro a vergência dessa justaposição? No caso aqui, eu coloquei como se fosse 3, né, gente? No caso do exemplo específico aqui, esse exemplo seriam 2, né? Eu teria, por exemplo, a vergência da 1 mais a vergência da 2. Mas eu poderia ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, e assim sucessivamente. Como é que eu acho a vergência? É só somar a vergência de cada lente que você justapôs. Ok? Bom, vamos para um exemplo de vergência aqui, olha, calcular a vergência. Determinada lente esférica delgada possui distância focal de 20 centímetros. Determina a dioptria dessa lente. Então, como é que a gente vai calcular a dioptria? Que é a vergência aqui, ó. Vergência 1 sobre F. Tá? Quando fala dioptria aqui, gente, está falando de vergência, tá? Então, a vergência é 1 sobre F. Então, observa o detalhe aqui, olha. O enunciado te deu aqui que o foco tem 20 centímetros. Você tem que transformar isso para metro. Tá? Lembra que dioptria é igual a m elevado a menos 1. Então, quer dizer, tem que estar em metro, no caso, o foco. Ok? Então, eu tenho 1 dividido por 0,2. Logo, eu tenho vergência 5 dioptria, ou popularmente chamado de 5 graus. Ok? Bom, gente, chegamos ao final do nosso vídeo. Fique com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.